E no Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de voltar a conversar com o Radiovaldo Costa, que é diretor de comunicação do Sindipetro da Bahia e também integrante da Federação Única dos Petroleiros. Muito bom dia, Radiovaldo. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem por aí? Olá, bom dia, Garcia. Bom dia a todos aí do Rede Brasil Atual. Satisfação enorme estar falando com vocês aqui direto de Salvador. Estou aí à sua disposição e de todo o público para a gente poder conversar. Ei, terra boa. Bom, vamos falar sobre a proposta que a Federação Única dos Petroleiros fez à direção da empresa. A FUP quer novas regras para a licitação de plataformas e o aumento do conteúdo local na construção dessas unidades. A FUP reafirma que essa medida é alavanca para a reindustrialização do país. Um levantamento feito pelo Diese mostra que para cada R$ 1 bilhão investido pela Petrobras na construção de plataformas, são gerados em torno de 27 mil empregos diretos e indiretos. É isso mesmo, Radiovaldo? Essa é uma das propostas que a FUP fez para a nova direção da Petrobras, a retomada do conteúdo nacional? Pois é, Garcia, com certeza. Isso é uma proposta nossa, porque nós temos, além da preocupação do fortalecimento da Petrobras enquanto empresa pública e da sua atuação em todo o país, nós queremos justamente que a Petrobras dê sua contribuição para o crescimento econômico, para a geração de empregos, para impulsionar outros setores da economia, para desenvolver tecnologia. A Petrobras tem que contribuir para que o Brasil se desenvolva. E essa contribuição passa pela construção de plataformas. Observe que hoje, por exemplo, a Petrobras deve estar gerando em Singapura, do outro lado do mundo, mais de 30 mil empregos. E esses empregos poderiam estar sendo gerados aqui no país, na construção de plataformas, inclusive aqui na Bahia. Eu estou aqui ao fundo, a Baía de Todos os Santos, e do outro lado aqui, Garcia, nós temos a enseada do Paraguaçu, temos o canteiro de São Roque do Paraguaçu. Neste canteiro nós construímos, lá no segundo mandato do presidente Lula, duas plataformas, a P59 e a P60. Essas plataformas contribuíram para o desenvolvimento aqui da Bahia, dos municípios do entorno, geraram mais de 15 mil empregos na época. Depois disso, o canteiro de São Roque do Paraguaçu está totalmente paralisado. E assim como ele, temos também a paralisia lá no Rio Grande, o Rio Grande do Sul, também redução bastante de atividade do Rio de Janeiro, em Pernambuco, áreas propícias que podem construir plataformas. Então, o Brasil tem uma demanda grande de necessidade de novas plataformas, navios, SPOs, que poderão ser utilizados na indústria do petróleo aqui, na exploração do petróleo no nosso litoral, todo o litoral, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também aqui pertinho em Sergipe. Então a defesa da FUP é assim, que esses equipamentos sejam construídos aqui com conteúdo local, ou seja, que a gente desenvolva tecnologia própria para poder, inclusive, a gente ficar cada vez menos dependente de outros países, como é o caso hoje das plataformas que estão sendo construídas na China. Para isso ser realidade, Radiovaldo, é preciso que haja uma modificação na orientação da direção da empresa. Como é que a Federação Única dos Petroleiros está vendo a escolha dos nomes que vão compor essa diretoria e também o Conselho de Administração? Você acredita que o critério técnico deve ser o único para ser levado em conta nessas definições? Bem, com certeza, nós já tivemos uma indicação, né? Na verdade, o nosso presidente, Jean Paul Prates, o novo presidente da Petrobras, o presidente indicado pelo presidente Lula, assumiu, senador pelo Rio Grande do Norte, aqui estado do Nordeste, profundo conhecedor da indústria do petróleo, da atividade do petróleo, estudioso do assunto, grande debatedor, inclusive, no Senado Federal, sobre esse tema, no período em que foi senador. Então, estamos, assim, muito satisfeitos com a indicação de Jean Paul Prates, porque, além de saber que ele conhece do setor, da atividade, conhece a Petrobras, é também um defensor de uma Petrobras pública, nacional, integrada. Uma Petrobras que, como disse anteriormente, contribua com o desenvolvimento nacional, que seja uma empresa que ajude o crescimento econômico do nosso país, a gerar empregos, entre outras atividades, a tornar, inclusive, uma Petrobras que possa também atuar em outros setores, como, por exemplo, energias renováveis. Então, o Jean Paul é um presidente que tem todo o nosso apoio
e a gente acredita muito que teremos, de fato, uma mudança drástica da Petrobras do governo anterior, que, na verdade, é uma Petrobras que eles estavam tentando privatizar, que eles quase destruíram essa empresa tão importante para o nosso país, que neste ano completa 70 anos. E a diretoria da empresa, naturalmente, tem que estar sintonizada com o governo Lula, que é um governo que defende todas essas bandeiras para a Petrobras, e também com o presidente da própria empresa. Os nomes até aqui sinalizados, assim, tem o nosso aval, né? O Jean Paul está sendo muito criterioso, muito seletivo na escolha desses nomes, de serem nomes que, de fato, tenham conhecimento profundo, competência, capacidade e sintonia, né, com o papel da Petrobras que estamos defendendo. Então, acreditamos sim, Garcia, que teremos uma direção da Petrobras como um todo sintonizada com esse novo momento e com a reversão, inclusive, das medidas absurdas, desastrosas, que foram implantadas pelos dois últimos governos, Temer e Bolsonaro, que quase levaram aí a Petrobras ao precipício. Pois é, e uma dessas lutas dos trabalhadores, inclusive também já foi levantado pelo próprio presidente Lula, é o fim da paridade, né? O preço de paridade de importação na formação dos preços dos combustíveis aqui no Brasil. Agora, de maneira prática, você acha que é possível fazer a implementação dessa medida, Radioaldo? Com certeza, isso é uma defesa que nós fizemos durante todo o governo Bolsonaro, talvez foi um dos maiores embates que nós travamos com este governo de triste memória, foi justamente a questão da luta para denunciar os preços abusivos dos derivados de petróleo, principalmente o gás de cozinha, a gasolina e o diesel. Inclusive, Garcia, acho que você lembra, e quem está nos acompanhando aí também, em todo o Brasil, os nossos sindicatos de petroleiros, a FUP, defendeu a campanha do preço justo dos derivados, principalmente o gás de cozinha, mas também a gasolina e o diesel, onde as nossas entidades sindicais faziam campanhas, principalmente em bairros mais populares, bairros mais carentes das grandes cidades do nosso país, dos estados onde os nossos sindicatos atuam, e aqui na Bahia nós fizemos muito isso, aqui principalmente em Salvador, levando esse preço justo para essas famílias carentes. Aqui, por exemplo, Garcia, nós seguramente chegamos a fazer uma ação com quase 10 mil botijões, com o preço desses botijões de 13 quilos a R$ 50, menos da metade do preço que era praticado aqui em Salvador. E por que esses R$ 50? Porque nós tínhamos estudos e entendíamos que esse era o preço justo. Esse era o preço que deveria estar sendo praticado se não fosse adotada a política de preços implantada na época por Pedro Parente, em 2016, ainda no governo Temer, e dado total continuidade com o governo Bolsonaro, e talvez até de forma mais perversa ainda. E essa perversidade se amplificou aqui na Bahia, Garcia, é preciso registrar, com a privatização da RELAM. Porque vocês aí do Sudeste, do Sul, dos estados brasileiros que estão aí acompanhando a TVT, precisam entender, nós estamos hoje, infelizmente, com a refinaria privatizada. A refinaria Landulfo Alves, a primeira refinaria da Petrobras, a segunda maior em capacidade de processamento, que abastece todo o estado aqui da Bahia. É uma refinaria que está sob o controle de um grupo dos Emirados Árabes Unidos, que já foi inclusive tema aqui de debate na TVT. Hoje nós baianos estamos pagando os preços de gasolina, gás de cozinha e diesel, principalmente, os mais caros do Brasil, certo? E esse sobrepreço que nós pagamos em relação a outros estados se dá por conta da privatização. Vou dar um exemplo rápido. Aqui pertinho, em Sergipe, perto da Bahia, a gasolina é cerca de 50 centavos mais barata do que a Bahia. Por quê? E lá não tem refinaria. Porque lá é abastecido pela Petrobras, aqui é pela Selen. Isso mostra que o PPI, que essa política perversa de preço internacional adotada no nosso país, como eu disse, desde o governo Temer e dado continuidade pelo governo Bolsonaro, ele é menos perverso do que o PPI da empresa privatizada aqui na Bahia. Então nós vamos continuar nossa luta contra o PPI, entendemos que é possível reverter essa medida e adotar preço justo para o país e garantindo lucratividade para a Petrobras para poder continuar fazendo os investimentos necessários. A gente está conversando com o Radioaldo Costa, que é diretor de comunicação do Sindipetro da Bahia e também integrante da Federação Única dos Petroleiros. E ontem, Radioaldo, vocês tiveram um encontro
com a direção da Petrobras, do RH, mais especificamente, para tratar de um assunto que foi muito comum, ou estava sendo muito recorrente na administração da empresa no governo Bolsonaro, que era quase como se fosse uma punição para trabalhadores da Petrobras, que era a transferência obrigatória de áreas de atuação. Como é que foi essa reunião? O que é que foi definido a partir desse encontro, Radiovaldo? Pois é, além de isso, já sobre a orientação do nosso presidente, Jean Paul Prates, como eu disse, que nós estamos tendo um diálogo intenso, uma conversa direta, aberta, muito diferente do que foi no passado recente. Nós já tivemos ontem essa primeira reunião de RH. É claro que além das questões do ponto de vista empresarial, que nós vamos estar acompanhando e defendendo, como já falamos aqui, do perfil e atuação da Petrobras que a gente defende, mas também nós temos que tratar das questões internas dos trabalhadores. Afinal, a gente representa a categoria petroleira, os milhares de petroleiros diretos da Petrobras e também aposentados, aposentadas, pensionistas, sem contar os terceirizados que também prestam serviço para essa empresa. E a gente tem que tratar de demandas que diz respeito a esses trabalhadores e trabalhadoras, a esses aposentados e aposentadas. E essa ontem, Garcia, foi, sem sombra de dúvida, a primeira reunião efetiva que nós tivemos, já sob a orientação do presidente da Petrobras, para tratar de um tema assim doloroso, perverso, né? Implantado com toda a perversidade pelo governo passado, que foi as transferências abusivas realizadas pela direção da Petrobras com milhares de trabalhadores, principalmente que atuam aqui no Nordeste. O governo Bolsonaro tinha um objetivo claro: retirar a Petrobras de atuação do Nordeste. A Petrobras nasceu aqui, cresceu aqui e a partir do Nordeste se expandiu para o Sudeste, para o Sul, para outras regiões do nosso país. E eles trabalharam todo o tempo para poder diminuir a importância da Petrobras aqui na região Nordeste. E isso passava naturalmente pela retirada desses trabalhadores aqui do Nordeste, transferindo eles para o Sul e Sudeste. Só que isso, Garcia, traz problemas sociais, familiares, terríveis. Nós tivemos casos assim de pessoas que preferiram, acreditem, pedir demissão da Petrobras, porque não tinham como ser transferidos. Tinham problemas familiares, problemas de saúde, problemas com filhos, com pais, com esposas, com maridos, situações diversas. E isso foi feito de uma forma assim intensa, e ontem nós debatemos esse assunto por entender a gravidade desse assunto, a urgência desse assunto, e conseguimos, diferente do que ocorreu no governo passado, a Petrobras decidiu suspender todas as suspensões, todas as transferências que tinham sido realizadas do dia 26 de janeiro para cá, e também suspender todas as transferências que estavam previstas de ocorrer. Essa foi a nossa primeira vitória nesse processo de negociação. Existem outras demandas que, na sequência, iremos tratar com desdobramento em relação a essa decisão, e acreditamos que, em um curto espaço de tempo, nesses primeiros meses, seguramente nós conseguiremos resolver todos esses problemas relacionados à transferência, a home office, a essas questões que têm afligido muito os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Quero agradecer a participação do Radiovaldo Costa, que é diretor de comunicação do Sindipetro da Bahia e também integrante da Federação Única dos Petroleiros, parabenizar pelo trabalho da FUP e dizer que a gente está sempre aqui com os microfones, as câmeras sempre abertos para que vocês possam levar essas informações importantes para a população brasileira. Mas eu não quero deixar de perguntar para você, Radiovaldo, já que é sexta-feira e já que a gente está na Bahia, como é que estão os preparativos para o carnaval aí, meu rei? Rapaz, você está aqui, o negócio está começando a esquentar. Inclusive, eu estou aqui no local de Salvador, que é praticamente o principal centro do carnaval, que é aqui a região do Campo Grande, né? A turma que vai acompanhar aí pela televisão vai com certeza ver muitas imagens do Campo Grande, da Barra, de Ondina, desta região aqui central e tradicional de Salvador, onde acontece o carnaval. A região aqui está toda já arrumada, com camarotes, com iluminação, com todos os procedimentos estruturais relacionados ao carnaval. Muitos turistas também aqui nos hotéis começam a chegar. Acredito que teremos aí, né, depois de 2 anos sem carnaval, um carnaval de paz, de alegria e de comemorar, né, a chegada do nosso presidente Lula.
vamos aproveitar também mais esse momento para comemorar as mudanças dos rumos políticos. Inclusive, Garcia, aproveitar, viu, lembrar aqui, dia 14, agora terça-feira, o nosso presidente está aqui na Bahia. Vai estar na cidade de Santa Amaro, cidade próxima aqui de Salvador, cidade histórica, tradicional, do nosso Caetano Veloso. Caetano nasceu em Santa Amaro. E lá, Lula fará um anúncio, um lançamento importantíssimo para todo o Brasil. É a retomada do Minha Casa Minha Vida. Santa Amaro e a Bahia foram escolhidas para esse lançamento oficial. Então, um momento também de muita expectativa nossa. E nós vamos estar lá, viu? Vamos estar acompanhando a chegada do nosso presidente e aproveitar e já começar o carnaval aqui antecipado. Valeu? Valeu. Grande abraço, obrigado e até a próxima. Até aí. Lembrando, todo mundo vacinado. Vacinas em dia para poder pular o carnaval, brincar o carnaval com segurança. Agradecer ao Radiovaldo Costa, diretor de comunicação do Sindipetro da Bahia, que falou aqui no jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.